voltando, peço desculpas a vocês que estão nos acompanhando, um imprevisto. Eu estava perguntando para vocês aqui, voltando aqui no que nós estávamos. Deixa eu só colocar aqui para vocês novamente acompanharem. Aqui, ó. Nós estávamos falando a respeito, Demian tinha colocado, a respeito, né, aqui, qual seria a forma correta, né? Isso aqui é uma combinação, né, entre dois orbitais P. Aqui seria um orbital S com orbital P. Aqui seriam, né, você teria dois orbitais, seriam, aliás, aqui, antes, né? Antes nós teríamos isso aqui. Não, isso aqui continua sendo dois orbitais S também. Dois orbitais S. Aí nós teríamos o orbital π. Vou até colocar aqui. São dois elétrons, mas também são de dois orbitais P. Depois a gente teria esse orbital sigma, proveniente da interação de um orbital S com um orbital P. E era isso, ó, que o Demian estava falando. Mas a gente não precisa colocar aqui assim não, tá? Mas vocês podem verificar aqui, ó. Nós temos a interação de dois orbitais S com mais esses ou também, que é um orbital antiligante, que é esse aqui, ó, também a interação dos orbitais 2s. Aqui é a interação de você tem dois orbitais, são orbitais π, né, mas são obtidos também, são gerados pela combinação de dois orbitais p. Então tá aqui os orbitais p. Depois a gente tem desses orbitais p, né, que são ligantes, eu tenho um orbital sigma ligante, produzido também pela combinação de dois orbitais p, mas tem orbitais s também, né? Então eu teria que colocar aqui, ó, a combinação de dois orbitais s e dois orbitais p aqui. Aqui tá certo, aqui não. Cadê o Demian aqui? Tudo bem aí, Demian? Entendeu aí? Então tá certo que você tinha colocado. Deixa eu ver o que o pessoal perguntou mais aqui. Não, pode do jeito que estava lá, Clarice. Pode ser simples assim. Sigma 2, sigma antiligante 2, pi 2, ou seja, simples, de maneira simples. Sigma 2 elétrons, sigma antiligante 2 elétrons, pi 4 elétrons, porque aqui você tem 4 elétrons, né? Pi 4 elétrons. Eu coloquei 4 elétrons, aliás, por si. Ô meu filho, pelas barbas do profeta, hein? Pi 4 elétrons e o último aqui, sigma ligante 1 elétron. Tem que ter 9 elétrons aqui. 4 com mais 2 com mais 2, 8 mais 1 com mais 1, 9. E esse 1, na verdade, deveria estar aqui, né? Porque está muito longe aqui. Melhor. Tudo bem, Clarice? Deixa eu ver o. Não, o desenho é só. A única interferência, Wallace, é essa parte aqui, ó. O desenho. A única parte é esta aqui, porque quando você vai falar de oxigênio e nitrogênio, você inverte. Esses dois fica para cima e esse aqui fica para baixo. É só isso. E a justificativa por que muda no oxigênio é porque no oxigênio ele é mais eletronegativo,
Ele vai puxar mais esses dois orbitais para baixo, e daí esses orbitais não vão conseguir se combinar com o orbital P para levantar esse orbital aqui, que é o orbital HOMO, para cima. Tudo bem? Deixa eu ver mais perguntas. Não, não tem problema não. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Já falei pro Oz. Eu acho que é isso daí. Tudo bem, gente? Ele parece ser complicado, mas se eu fizer alguma pergunta a respeito de diagrama, vai ser só ou do boro, ou do nitrogênio, ou do carbono, ou do oxigênio, ou do flúor. Porque os outros eu acho que é muito complicado, não faz sentido eu fazer essa pergunta para vocês, né? Ainda mais que no ensino médio, sabe, você não vai precisar ter um grau de complexidade grande como eu mostrei para vocês, considerando moléculas triatômicas, ou o maior número de moléculas. Mas essas moléculas diatômicas, eu acho que é bom vocês saberem e vocês entenderem. Eu estou demorando porque é importante vocês saberem que, sabe, você tem uma combinação de orbitais atômicos gerando orbitais moleculares, tá? E daqui a gente pode tirar uma série de informações, né? Você tem, além da distribuição eletrônica da molécula, você tem as questões das ordens de ligação, você tem também se a molécula é diamagnética ou paramagnética. E se vai grudar ou não, ou seja, vai aderir ou não num polo. Beleza, gente? Beleza? Tranquilo. Vamos ir para a próxima. Deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Beleza. Estou gravando. Vamos para a próxima questão. Deixa eu só salvar antes que possa dar qualquer problema. Sexta questão. Será que eu pulei? Tô achando que eu pulei uma questão, hein? Pulei mesmo. Sexta questão. Identifique na reação abaixo quais são os ácidos ou os pares ácido-base. Depois identifique se na reação há ácidos bases de Lewis, Bronsted, Lowry e Arrhenius. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: o que é um ácido base de Arrhenius? Ácido base de Arrhenius, ácido base ou ácido de Arrhenius é toda e qualquer substância que em água, então tem a dependência da água, gera um íon H+. E a base de Arrhenius é toda e qualquer substância que em água gera OH-. O Bronsted não é assim. O Bronsted presume o seguinte: ácido é toda substância capaz de doar próton, doar íons H+. Base é toda e qualquer substância capaz de receber íons H+. E Lewis está baseada na transferência de elétrons. Ácido é toda e qualquer substância capaz de aceitar um elétron e base é a substância capaz de doar elétron. Então você tem a reação aqui do NH3 mais o CO3 2-, que é o carbonato, amônia mais carbonato, gerando NH2- mais o bicarbonato. Bem, se nós olharmos para o que está acontecendo, você está vendo que o NH3 ele doou um próton para o HCO3 2-, gerando HCO3-. Né? Tanto doou um próton que ficou NH2-. Então, veja, se essa espécie aqui está doando um próton, e quem doa um próton é um ácido, nós vamos considerar, então, essa molécula aqui como sendo um ácido. E nós vamos considerar esta molécula aqui como sendo uma base, porque base é toda, pelo menos uma base Bronsted é aquela que recebe o próton. Aqui, NH2
Aí vamos analisar agora esse lado aqui da equação, porque nós temos que analisar uma equação como outra. Ou você analisa esse lado, ou você faz o par ácido-base, porque toda vez que nós tivermos um ácido aqui, essa espécie é um ácido, a partir do momento que ela dá um próton, ela gera uma base, e é uma base conjugada. Então, se eu colocar aqui um número, aqui, esse aqui for o meu ácido 1, essa aqui vai ser minha base 1, que é a base conjugada. Se essa aqui é minha base 2, esse aqui vai ser meu ácido 2. E aí, essa espécie e essa espécie aqui são ácido-base. Essa espécie e essa espécie são ácido-base. Então, ele está perguntando, identifique na reação abaixo... Professor, Oi. teria como você repetir o que é o ácido e o que é base? Eu não entendi muito bem. Vou sim. A primeira coisa para a gente responder essa reação é a gente olhar na reação, tá? E a gente tentar identificar. A primeira coisa é a gente saber, saber o que são ácidos e bases. Se for de arrênios, a definição de arrênios, oh meu Deus santo, é o seguinte: ácido é toda espécie que em água produz íons H+. Base é toda a espécie que em água produz íons OH-. Quando a gente fala de Bronsted e Lowry, vou colocar se Bronsted é Bronsted e Lowry. Deixa eu ver se eu escrevi o nome do pesquisador certo. Não tem A, é só E. No caso de Bronsted e Lowry, nós devemos considerar ácido como toda a espécie que doa prótons. E prótons, vocês têm que entender que prótons são os íons H+. E ácido, base, é toda a espécie que aceita prótons H+. Se eu for pegar Lewis, na definição de Lewis, ácido é toda a espécie que recebe ou precisa de elétrons. E base é toda a espécie que doa elétrons. Agora, para você... Bem, primeira coisa, entenderam isso? O que é um ácido, uma base de Arrhenius, de Bronsted e de Lewis? Professor, Entendido isso? Aí, Guilherme. essa questão de... Volta ali onde você escreveu, no caso aí, o ácido é toda espécie que em água produz íons. Como que eu vou saber no caso? Então. Essa questão aí. Ótima pergunta. A gente não está vendo água aqui, beleza? Na equação. Nós não estamos vendo água na equação.
Então eu não posso definir aqui como ácido ou como base de arrênios. Tudo bem? Por isso que eu tenho que mostrar a equação e você tem que responder isso com base na equação. Então, se arrênios está falando que ácido é toda espécie que em água produzem os H+, eu estou olhando na reação química, eu tenho que olhar a reação química, tá? Tem que considerar a reação química, porque se eu não for considerar a reação química, eu vou ter que tirar essa espécie e fazer essa espécie, fazer uma reação dessa espécie com água para ver se... Você está entendendo? Eu estou querendo na reação química aqui, olha só, identifique na reação abaixo. Quais são os pares, depois identifique se na reação. Tudo bem, o Guilherme? Aí no caso, se tivesse água aí, como é que Se ficaria no tivesse caso? água, eu teria que olhar o resultado. Se eu tivesse água, eu posso fazer depois para você, com o NH3, que tem como Ah, você beleza, aí já Aí, vai agregar mais. tá, eu faço sim. Mas para esse caso aqui não tem água. Então, como não tem água, eu não posso falar que qualquer uma dessas espécies é ácido ou base de Lewis. Então, eu vou escrever isso aqui. Ops. Aqui. Vamos aumentar aqui. Deixa eu colocar em vermelho. Considerando a equação acima, em que não há presença de água, não podemos considerar as espécies envolvidas como ácidos ou bases de arrênios. Tudo bem até aqui, Guilherme? Cadê o Guilherme? Beleza, deu para entender bastante agora. Vamos ver aqui de Bronsted. De Bronsted, ele está falando que ácido é toda espécie que doa prótons. Se a gente olhar na equação aqui, ó, o NH3 está doando um próton para o HCO3, ó. E o CO3 está aceitando. Por isso que a gente definiu que o NH3 mais é um ácido e o CO3 menos é uma base. Então, considerando a equação acima, o NH3 é um ácido de Bronsted porque doa um elétron e o CO3 2- é uma base de Bronsted porque aceita um elétron. Deixa eu só consertar aqui isso. Isso aqui também. Lewis. Vamos ver Lewis aqui agora. No caso de Lewis, são elétrons. São elétrons. Ácido é toda espécie que recebe ou precisa de elétrons. O NH3, por acaso, está ganhando elétrons? Na verdade, tá. Veja bem, olha só como são as coisas. Você está vendo que você tem duas cargas negativas aqui, ó, e aqui tem uma só? Na verdade, o CO3 2- ele ataca aqui um desse próton, ele está doando um elétron aqui, ó.
para o próton. Ele rouba um próton. E quando ele rouba o próton, ele deixa o NH2 com a carga negativa. Então, assim, o CO3 2-, ele vem com o par de elétrons dele, ataca o NH3. Esse movimento desse CO3 2- em atacar, em oferecer esses elétrons para o NH3 é que faz com que o NH3 doe um próton para o CO3 2-. Então, o CO3 2-, por ser um oferecedor de elétrons, ele é uma base de Lewis. O NH3, por ser um aceitador de elétrons, ele aceita que o CO3 2- interaja com ele por meio dos elétrons. Então ele aceita, ele quer elétrons. Isso aí faz com que o NH3 seja considerado como um ácido de Lewis. Então, considerando que o NH3 aceita a ação doadora de elétrons do CO3 2-, ele pode ser considerado como um ácido de Lewis, assim como o CO3 2-, por oferecer seus elétrons ao NH3, pode ser considerado uma base de Lewis. Veja bem o seguinte: esses outros dois é o mesmo sistema. Você veja bem o seguinte: você tem NH2-, HCO3 2-. Essa espécie aqui, se você olhar agora para esse lado da reação, NH2 2- mais HCO3 2-. Quando elas interagem, vai gerar NH3 mais CO3 2-. Quem que está doando próton? É essa espécie. Quem doa próton é o ácido de Bronze. Quem recebe o próton é base de bronze. Não é de Arrhenius porque não tem envolvimento de água. Lewis. Se essa espécie está doando próton, essa espécie aqui que está com ela está interagindo aqui, está doando esse elétron para essa molécula para poder roubar esse próton e reverter a situação para a situação inicial. Então, aqui o raciocínio é mantido para que se possa considerar o NH2- como sendo uma base de Bronsted, porque o NH2- recebe um próton, recebe um íon H+, e o HCO3- como sendo um ácido de Bronsted. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. De Bronsted, como sendo um ácido de Bronsted, doa íon H+. Doa um íon H+.
Aqui, idêntico também. O raciocínio é mantido para que possamos considerar o NH2- como sendo uma base de Lewis, pelo fato da molécula ou do íon oferecer seu elétron para a molécula TCO3 2-. E a molécula CO3 2-, como sendo um ácido, não, HCO3-. E a molécula HCO3-, como sendo um ácido de Lewis, pelo fato de aceitar a doação de elétrons para o seu átomo de hidrogênio. Aqui. Cadê os senhores? Compreenderam aí, gente? Entenderam aí? Eu vou fazer um negócio que o Guilherme pediu, só para que ele pediu a respeito, vamos considerar uma das moléculas colocando água. Guilherme, se fosse assim, olha, você está vendo aqui a reação química. Você falou, professor, mas de Arrhenius, tá? Se eu tivesse isso aqui, ó, Guilherme, NH3 mais água. NH4, OH. NH4 mais OH menos. Aqui, Guilherme, dá uma olhadinha. Aqui você tem uma reação com água. Você tem uma reação com água. Agora, são espécies que em água liberam OH-. Olha, veja bem como são as coisas, hein? Veja bem como são as coisas. Essa espécie interage com água. Ela gera essa espécie. Lá está escrito o seguinte: ácido é toda a espécie que em água produz íons H+. Aqui ninguém produziu íon H+. Base é toda a espécie que em água produz íons OH-. Então veja, essa espécie aqui em água, não é essa, porque essa aqui interagiu aqui. Mas essa espécie em água, ela vai gerar OH-. Cadê o senhor? Tudo bem, Guilherme? Ah, beleza. Então, no caso, ela vai ser só base, né? O negócio é a gente olha Aqui, só o resultado. exatamente. Essa aqui seria uma base. Essa não é essa. Essa aqui seria uma base de Arrhenius. Essa aqui não, Ah, porque sim. essa espécie precisa da água para gerar essa espécie. Essa espécie que eu estou apontando aqui, que em água vai gerar OH-. Essa espécie, o NH3 em água, sabe, ela vai interagir com a água, ela vai gerar o NH4OH. Tem que lembrar bem, quem produz o OH- é essa espécie aqui. Para ter essa espécie, a água precisa interagir com o NH3. Mas quem é a base é a espécie que em água produz íons OH-. Quem vai produzir espécie OH- é essa aqui. Então, essa espécie aqui, o NH4H, é uma base de Arrhenius. O NH3 não é uma base de Arrhenius. Tudo bem? Aham. Hein, professor? No caso,
É que eu não recordo mais o caso. Aham. Por que que, tipo assim, no começo o número menor ficou embaixo e depois ele foi para cima? Eu não tô lembrando agora de cabeça. Isso aí é o elétron? Como é que é mesmo? É, esse aqui você tá falando? É isso. É a potência, O, né? a potência. Ah, tá. Tô falando quando você tá embaixo e passa pra cima, você tá falando. É isso, eu não tô Ah, eu acho que tem recordando exercício certinho. aqui. Não, mas eu acho que. Deixa eu ver. Eu acho que tem. Peraí. Eu não sei se a gente fez exercício disso semana passada. Eu acho que não. Tá pra gente fazer, Guilherme. Tá lá embaixo. Ah, Não tá, não. entendi, beleza. Eu acho que a gente vai fazer aqui. Aí, no caso, isso é referente à potência da molécula, É referente ao o potencial de oxigênio. Potencial. É a carga da molécula. a carga da A molécula. carga do íon. Aqui significa que ela está com excesso de dois elétrons. Aqui, Tá, deixa eu ver. beleza. Mas no caso aí, por exemplo, essa de baixo aí, Essa. NH3, no caso são três hidrogênios, no Hidrogênios. caso. Hidrogênios. Aí Isso. em cima é a carga de elétron. Aqui, exatamente. Pode ser elétron ou não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se Aham. tem. Aqui, ó. H+. É próton. H+ significa. Esse mais significa que está faltando um elétron. Ele perdeu um Aqui, elétron aí. aqui está faltando um elétron. Isso. Quando é Aqui menos, ele ganha. ganhou um elétron. Isso. Então, no Aqui, caso ali, ele perdeu dois nesse caso. neste caso daqui de cima, ele ganhou dois elétrons, que é negativo. Ele ganhou. Aí quando transformou, ele perdeu. Isso, quando ele interagiu, ele perdeu. Na Ele verdade, perdeu não é que ele dois. perdeu, ele doou o elétron para poder roubar esse próton aqui, entendeu? Então, ele, assim, Ele doou um pro NH3. Aí ele isso, perdeu. Aí ele ficou e- com, no caso, um. ele não chega. Calma aí, deixa eu mostrar para você aqui. Se eu falar, você não vai Uhum. entender. Ah, não tá aqui, não, tá aqui, ó. E isso aqui não tá também aqui. Está aqui, ó. Cadê? Tutorialize this. Aqui você está falando ácido e base de. Acho que é de bronze daqui pra gente falar. Vou mostrar aqui um exemplo para você aqui. Que é o que está acontecendo lá, tá? Aqui, deixa eu ver se aqui não. O Ed Lewis. É esse aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó. Vamos voltar aqui. Você está vendo que NH3, CO3, 2 menos. Então o elétron está aqui, beleza? O excesso de elétrons Aham. está aqui. O NH3 também possui, ó. Ele possui também um par de elétrons. Mas em particular, neste caso aqui, ó, nessa reação, o CO3 2-, ele vai atacar um próton, um hidrogênio dessa molécula. Então, como ele vai vir com. Porque no compartilhamento de elétrons, um elétron é de uma molécula, um elétron é da outra molécula, não é verdade? Olha, Aham. um elétron, perdoe, um elétron é de um átomo, ó, aqui você está compartilhando elétron. Um elétron é de um átomo, um elétron é do outro átomo. E você tem dois elétrons aqui, ó. Aqui onde dá a mãozinha aqui, ó. Uhum. Então, quando você tem uma molécula, aqui no caso é o NH3 que está atacando a água. Ele está atuando como uma base, ele está doando elétrons. Ele vem, ataca, ele doa esses dois pares de elétrons. Ou seja, o hidrogênio não vai trazer um elétron com ele, vai deixar o elétron para cá. Então, por que a gente fala que a base está doando? Porque
um elétron, ela acaba doando, em vez de um elétron, ela acaba doando dois elétrons. Você tá entendendo? Ela doa dois elétrons aqui para roubar esse próton. E o elétron que era do próton do hidrogênio vai ficar aqui com o H-, vai ficar com o OH, ficando ou gerando OH-. Então você veja, o OH, na realidade, esse menos, que significa que você está com excesso de elétrons, está com excesso de elétrons porque um dos elétrons era do hidrogênio. Então o hidrogênio perdeu esse elétron, você entendeu? Aham. Aí, E por aí, exemplo, se tivesse. olha aqui, ficou mais aqui, tá vendo? Aham, ficou positivo. Ficou positivo. Ah, mas por que ficou positivo? Porque o nitrogênio, no compartilhamento entre o átomo de nitrogênio e este átomo de hidrogênio, o real das coisas era que um destes dois elétrons deveria compartilhar com um elétron do hidrogênio. Mas como esta molécula atuou como uma base, ela roubou o próton sem elétron nenhum. Então ela doou para esse compartilhamento um elétron que ela já deveria realmente doar no compartilhamento, mas doou um segundo elétron. Quando ela faz isso, ela está pegando um átomo sem elétron nenhum, que é o caso do hidrogênio. Aí fica essa carga positiva aqui, ó. Porque o hidrogênio tinha Aí, que vir para cá. Hã? no caso, ela rouba um hidrogênio. Aí fica Isso, só o OH menos, porque ele perdeu um hidrogênio. exatamente. Ah, E entendi. ficou o elétron. Aqui você tem. Deixa eu marcar aqui para você entender. Aqui você tem dois elétrons aqui, ó. Um elétron, outro elétron. E aqui você Uhum. tem dois elétrons. Esses dois elétrons aqui vai ficar com oxigênio. Por isso que fica esse menos aqui, ó. Por isso que fica esse menos. Aí, no caso, ele só pega o hidrogênio e deixa os dois elétrons. Exatamente. Só pega ele vai pegar só o átomo de hidrogênio. Os dois elétrons vai ficar aqui. Ah, É exatamente isso. É como se você viesse, roubasse esse hidrogênio aqui e ele levasse só hidrogênio e viesse para cá, esse hidrogênio. A molécula de água ficaria OH e esse pauzinho aqui, que são os dois elétrons. Por isso que fica negativo aqui. mas no caso aí, no caso os dois elétrons ficariam no O ou ia, No O. ia pro No O. H? No OH. O elétron a mais ficaria aqui no oxigênio. No oxigênio. O elétron a mais. Um desses elétrons aqui, ó, Entendi. que eu estou apontando, um desses elétrons já é do oxigênio. O outro elétron é do hidrogênio. O NH3 Uhum. vem e roubou só o hidrogênio. Então, esse elétron que era deste hidrogênio ficou com oxigênio. Por isso que ficou menos aqui. Entendi. Quando você tem aqui esse um elétron aqui, esses são dois elétrons do nitrogênio. Um elétron do nitrogênio deveria compartilhar com este aqui, ó, com esse elétron. Mas como a molécula que roubou o hidrogênio sem elétron nenhum, ela está usando os dois elétrons que ela tem para poder interagir com o hidrogênio. Quando ela faz isso, quando ela pega esses dois aqui, você está entendendo? Para interagir com o hidrogênio, ela, na verdade, essa molécula aqui, ela fica com deficiência de um elétron. Por que ela fica com a deficiência? Porque ela está roubando um átomo sem elétron nenhum. Então é como que se ela. Não, ela está perdendo um elétron para esse átomo de hidrogênio. Você imagina o seguinte: você está puxando o átomo, ele não tem elétron nenhum. Então eu vou pegar um elétron desse aqui e vou passar para o hidrogênio. Mas ela vai ficar sem um elétron, por isso que fica positivo aqui, ó. Uhum. Então, quando você está pegando aqui essa reação, o que está acontecendo? Um elétron que está nessa molécula está roubando um próton e deixando o elétron deste próton com nitrogênio. Por isso que fica negativo aqui. E aqui, em vez de ficar dois menos, está ficando com um. Uma carga só. É negativo. É a mesma situação aqui, ó. Dessa situação. Só que a molécula é diferente. Só que a gente está falando com molécula diferente. A gente está falando do ataque desta molécula para o NH3. Cadê o senhor? Tudo bem aí? Pode ser que Tá de sim, boa. Demian. Pode ser que sim, tá? Entendeu, Guilherme?
Deu para entender sim, professor. Valeu. Beleza. Gente, vamos fazer um intervalo aqui, de uns 15 minutinhos, e depois a gente volta para terminar as questões aqui, falou? Descansinho para os senhores aí. Depois a Beleza, gente valeu. volta.